Você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade para colorir seus desenhos ficam borrados, ficam com muitos pontos brancos, não consegue misturar bem, não consegue deixar a pintura homogênea. Esse vídeo é para você, eu vou te explicar passo a passo como melhorar suas pinturas, como conseguir deixar as cores bem vivas e bem homogêneas. Assiste o vídeo até o final que você vai sair pintando muito melhor os seus desenhos. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal aqui na Falando da Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer assim uma pintura bem homogênea, tá? Como deixar a pintura lisa, sem muitos pontos brancos, assim, como fazer realmente essa parte que muitos desenhos têm muita dificuldade, tá? A referência que eu vou usar é esse Coco Black, tá? Tu vê que a pintura dele tem muita luz, tem essa áurea, então tipo, é uma pintura que exige uma pintura bem homogênea, tá? Porque se tu deixar muito ponto branco, talvez isso atrapalhe a tu ver os pontos de luz que tu quer. Então é uma coisa que tem que prestar bastante atenção, tá? Pra fazer bem legal, deixar bem bom assim realmente, tá? Então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu passei assim, sempre a minha sombra primeiro, tá? Tu vê que o cabelo dele é rosa, né? Então as sombras vão ser marrom, tá? Eu sempre passei minha sombra primeiro, eu sempre faço isso em todos os meus desenhos, tá? E é uma parte muito importante, tá? Eu já vou botar agora, ó, eu vou voltar aqui sobre o cabelo, né? Do começo dele pra vocês verem como que eu passo. Mas basicamente eu sempre passo a minha sombra fraquinha e depois por cima eu passo a minha cor que eu vou ser, né, que eu vou pintar assim, né? No caso o cabelo aqui é o rosa. Então eu passei um marrom que é a minha sombra fraquinho e depois eu passei o rosa por cima. Para que isso? Para as duas cores misturarem e para elas chegarem no tom que eu quero. Pra, tipo, ser um primeiro chute, vamos dizer assim. Ó, passando o marrom agora, vocês veem que eu passo ele fraquinho, sem forçar. Depois eu vou passar o rosa. Por que eu digo primeiro chute? Se minha sombra ficar muito clara, eu passo o marrom de novo. E provavelmente isso vai acontecer. E aí o marrom vai misturar no rosa e no marrom antigo. E aí depois eu passo o rosa de novo e eles vão se misturando. E assim vão fazendo camadas de cores. E cada vez que eu passo as camadas, mais homogêneo vai ficar, tá? Então, por que é tão importante tu passar o marrom assim primeiro e passar primeiro fraquinho? Pra tu não escurecer demais, tu não conseguir misturar a cor por cima, tá? Isso é muito importante. Eu vejo muitos desenhos quando vai pintar, ele passa a sombra muito escura e aí não consegue misturar a cor por cima. Isso estraga todo o teu desenho, toda a tua pintura. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Passa o tom do marrom tipo assim, clarinho de primeira. Ficou muito claro, passa ele por cima, tá? Passa ele por cima depois do rosa. Mas sempre a última cor que tu for fazer vai ser a cor que fica tipo do cabelo, assim, a cor do tom mesmo, assim, daquela parte que tá desenhando. No caso aqui, sempre a camada de cima vai ser a camada rosa. E depois que tu passou algumas camadas de sombra, tu pode sim forçar um pouquinho mais os lábios. Então vou dar um exemplo. Passei uma camada de marrom, clarinho, passei o de rosa para misturar. Passei outra de marrom, mais outra de rosa. A próxima camada de marrom eu já posso forçar mais um pouquinho se eu quiser mais escuro. A mesma coisa com o rosa. Eu vou forçando o lápis aos poucos que ele vai ajudando a misturar, tá? Outra dica que eu também uso é que eu passo preto em algumas partes da sombra do marrom, que aí é uma cor mais escura, uma sombra mais escura, que aí dá um efeito a mais, uma sombra maior, tá? Mas isso é uma coisa que eu uso que também ajuda bastante na colorir, tá? Só luz e sombra. Então sempre vai trabalhando em camadas. Se tu quer fazer uma pintura homogênea, sempre trabalhe em camadas e misture suas cores, tá? Nunca se apresse, nunca faça assim, ah não, já vou fazendo, forçando o lápis de começo. Não, não faz isso, isso dá sempre errado, tá? Sempre tu tem que aplicar sistema de camadas e com calma. Olha como eu tô fazendo ali aquela sombra, eu começo com roxo e eu venho passando com rosa claro, tá?
porque é para misturar as cores, tá? O vermelho é a mesma coisa, eu sempre aplico depois um rosa, passo um pouquinho, nem que seja fraquinho, mas sempre tem que ter uma cor para misturar. Se tu quiser fazer, tipo, por exemplo, uma cor só única, tipo, só fazer uma chama vermelha, só com vermelho, é muito difícil tu deixar homogêneo, tá? Sem nenhuma cor para misturar. Tu vai ter que passar muitas camadas e tu exige uma folha muito boa, tá? Uma folha bem lisa, assim, que realmente pega um pigmento muito bom no seu papel. Isso tem uma coisa importante, pintura homogênea, o papel ajuda, o lápis ajuda, um lápis mais macio ajuda muito, tá? A você fazer uma pintura mais homogênea. Mas se você souber misturar as cores, tu consegue fazer com qualquer lápis de cor uma pintura homogênea, tá? Mas assim, esses materiais tudo ajuda, claro. Você saber aplicar os materiais, saber ter uma folha boa, ter um lápis que pega bem nela, ajuda bastante, tá bom? Continuo passando aí no desenho, vendo que eu fiz a mão, agora tô fazendo os dedos também, tô passando ali. E todas as partes dos meus desenhos, todos os meus desenhos, eu sempre faço essa regra. Primeiro a sombra, fraquinha, depois a cor principal. Depois passa a sombra de novo e vai fazendo assim, misturando as cores, tá? Sempre sistema de camadas, trabalho em sistema de camadas. Outra dica para deixar essa pintura homogênea, misturar suas cores. Faça em sistema de bolinhas, né? Que ele pintar em famoso em círculos. Isso também ajuda, também o pigmento pega melhor no papel assim. Se você não quiser, tudo bem, tá? Pode fazer em várias camadas, em vários sentidos. Sempre sem pressionar o lápis que tu vai fazer ela já misturarem as cores, tá? Mas isso também ajuda, é uma dica também muito válida. Outra dica que é muito boa, usar o lápis branco. Depois que tu vir por terminar todas as camadas, passa o lápis branco assim, sem pressionar muito, tá? Dependendo do tom assim, mas passa o lápis branco. O lápis branco ele ajuda a espalhar o pigmento no papel, tá? Então fazendo isso tu vai conseguir realmente ter um melhor assim, um melhor aproveitamento do teu lápis, tu vai conseguir ocupar mais os espaços brancos, aqueles que fica, tá? Uma dica também muito importante é não tenha pressa, tá? Passa camada, vai passando camada, vai misturando, os pontos brancos vão diminuindo aos poucos até tu ficar numa pintura bem homogênea, tá? Vai passando com bastante calma, não tenha pressa, tá? Muito desenhista faz o desenho correndo, faz o desenho na pressa e acaba estragando o desenho. Isso tá errado, não faz isso, tá bom? Jamais faça isso. Fica assim desenhando com bastante calma, bastante paciência e vai evoluindo, vai melhorando assim, vai chegando no tom que tu quer, sem pressa, tá? Acima de tudo, tu não pode ter pressa. Se tu tiver pressa, não adianta, pode ter a melhor lápis do mundo, pode ter a melhor folha do mundo, tu não vai conseguir fazer um bom desenho, tá? Então sempre vai passando com isso. Use o lápis branco, movimentos circulares, misturando as cores, tá? Essas são dicas muito boas que eu posso dar, tá? São dicas realmente que vão ajudar bastante no teu processo, vão ajudar a tu conseguir melhorar o seu desenho. Novamente, eu faço isso em todos os meus desenhos, tá? Sempre vou começando pela sombra, sempre escurecendo aos poucos, misturando, fazendo um sistema de camadas, tá? Isso ajuda muito, muito mesmo. Luz e sombra é uma coisa assim muito importante de saber, tá? 80% da pintura é... Pausando aqui o vídeo para falar que se você tá gostando, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo. Não se esquece de fazer isso, tá? Isso me ajuda muito, vocês não têm noção. Me ajuda nessa volta do canal que eu tô agora, tá bom? Quero bater 1.000 inscritos até o final desse ano. Então se eu puder contar com o seu apoio, de coração, isso ajuda muito, tá? Então espero que possa contar com isso. E agora vamos voltar para o vídeo. Luz e sombra. Em luz e sombra se baseia em misturar as cores. E as cores, elas são misturadas assim. Elas têm um pouco de sinergismo, vamos dizer assim. Uma cor mistura bem com a outra, sim. Mas tu consegue misturar qualquer cor com qualquer cor, tá? Sim, é possível. Só tem que saber aplicar. E a melhor forma de aplicar é como eu estava explicando agora. Aplicando ela fraquinho e depois vindo aplicando ela a outro tom por cima fraquinho também. E passando essas camadas. Como eu disse também, se tu souber usar os movimentos circulares, ajuda também, tá? Mas não é necessário, tá? Se você não quiser usar movimentos circulares,
passa uma camada de cima para baixo, passa outra camada assim na horizontal, de lado, passa depois na diagonal, vai passando em várias camadas, vai assim em vários ângulos diferentes que vai melhorando o seu desenho, tá bom? Isso também é muito importante saber fazer. Passar várias camadas em vários sentidos diferentes ajuda bastante no seu desenho final, tá? Outra dica que eu posso dar, muito importante mesmo. Pegue e faça o seu desenho assim. Depois que tu terminar aquele tom, pegue ele e faça assim um tom mais claro. Vou dar um exemplo. Tu fez alguma parte, uma roupa em azul escuro, no final tu pega e aplica um azul claro. Isso ajuda muito, porque um tom mais claro, ele espalha mais o pigmento e ele se mistura muito fácil, já que o tom dele é aquele. Então ele acaba pegando as cores que estão embaixo e misturando elas e espalhando o pigmento. E isso deixa bem mais homogêneo. E se depois tu aplicar um branco ainda, vai ficar muito bom essa pintura, tá? Então faça essa dica é muito boa, tá? Pouquíssimas pessoas eu já vi ela dando ela, tá? E ela é muito simples. Fez uma roupa com vermelho escuro ou com, sei lá, um laranja escuro, venha passando um laranja claro, passa um vermelho claro. E novamente, a parte mais importante da sua pintura é a paciência, tá? Claro, aplicando várias camadas e melhorando assim, e realmente escurecendo aos poucos, tá? Não vai assim direto no seu tom, não vai direto forçando o lápis. Isso vai dar errado, tá? Sua pintura vai ficar tudo borrada, não vai ficar nada homogêneo, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Realmente vai melhorando, vai botando, vai aplicando seus detalhes aos poucos, tá bom? Isso realmente é muito importante, tá? Então, essas são todas as dicas que eu posso dar. O desenho já tá finalizando aí. Agora eu dou uma aceleradinha no final. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Vou botar uma foto dele assim, no qual foi o resultado que ele ficou. Que eu vou deixar no card mais alguns vídeos assim, vídeos de pintura, vídeos assim, realizado mais conteúdos que eu faço aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se puder, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal, compartilhar para um amigo. Até o próximo vídeo. Tchau.